neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como há de ser? Como há de ser, conclusa a longa lida, fim da peleja da paixão mortal, quando avistando além da escura vida a porta do prazer celestial, dos pés varrida a última poeira, do rosto enxuto seu final suor, deixarmos esta cena passageira, entrando ao santo lar de eterno amor. Como há de ser, com sentimento ouvindo o coro dos remidos do Senhor, as áureas harpas sempre retinindo, louvores ao Cordeiro, ao Salvador. E quando dentro de átrios espaçosos entoarmos gratos salmos sem cessar, é como incensos hinos fervorosos subirem junto do celeste altar. Como há de ser, ó, nunca foi pensado por mente ou coração humano aqui o bem-estar por Deus determinado para os que entrarem com triunfo ali. Avante, irmãos, avante no caminho que nos conduz ao gozo tão real. Se aqui tivermos um quinhão mesquinho, marchamos para a glória divina. Como construir a fé? Vamos aprender, através do profeta desta era, mais uma grande coisa para a nossa vida física, material e espiritual. Porque a fé abrange todos os setores da vida. A melhor coisa, o estado do homem, é a paz com Deus. O homem pode não ter nenhum inimigo, todos serem seus amigos, estar cercado de bens e de todas as maravilhas naturais. Mas se ele não tem paz com Deus,
ele é infeliz, ele é inseguro, ele não tem paz de espírito. Agora, ao inverso, ele pode estar cercado de inimigos por todos os lados, ilhado como João estava ilhado lá na ilha de Patmos. Depois de ser lançado num tacho de azeite fervendo, ficando ali por 24 horas. E não morreu. Jesus disse, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importas? Portanto, o tacho de azeite fervendo não pôde matar a João. E lá dentro do tacho ele tinha paz com Deus. Qualificado como feiticeiro, foi levado para a ilha de Patmos. E lá entre as serpentes, criminosos, banidos da sociedade, da religião, ele tinha paz com Deus. E viu a vinda do Senhor sem morrer. Ele foi tido como morto, mas não morreu. Todos esperavam que ele estava morto, mas ele não estava morto. Ele estava vendo coisas que os salvos, os que estavam com vida, que não foram levados para lá, mesmo seus companheiros, não podiam ver. Às vezes você é levado para uma situação, para um estado que somente você poderia ir ali. E você está vendo coisa que somente você pode ver. Os demais não podiam ver, nem seus amigos, nem seus inimigos. Mas, de fato, ele estava em paz com Deus. Ilhado, vendo todo o Apocalipse, vendo o passado, o presente e o futuro da igreja. Mas tudo através de uma liderança. Essa liderança era o Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, há uma pergunta: como se construir a fé? Desde que, para termos paz com Deus, temos de ser justificados pela fé. Aos Romanos, capítulo 5, verso 1, está escrito: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, justificados não quer dizer simplesmente perdoados. Justificados quer dizer como se nunca tivesse cometido aquilo. De forma que uma pessoa, quando é justificada, ela não mente quando ela afirma diante do trono da graça, diante do homem, que ela nunca praticou aquilo. Porque a justificação pela fé é justamente este grande fenômeno. E traz luz que ampara os dois lados. Por quê? Se você não tiver esta luz de que, justificado pela fé, você nunca cometeu sequer um erro diante de Deus, bem entendido, diante de Deus, então você também não terá a luz de que os seus erros foram apagados. Uma coisa exige a outra. Ora, se eu não tenho fé que os meus erros foram apagados e estão no mar do esquecimento de Deus, então eu não posso ter fé. Nunca, jamais, que eu deixei de pecar. Você não pode ter, isso é uma coisa lógica. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Agora, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, para que fossem justificados através da fé
para assim terem paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esta fé é construída, e o próprio apóstolo São Paulo afirma que ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, e é o que você está fazendo. Agora, a palavra de Deus não é propriamente a pregação comum do Evangelho. Você entende que há pessoa que pode construir uma casa de segunda, terceira categoria, um barracão. Há outro que já pode construir uma casa de primeira, com acabamento finíssimo. E já um outro que pode assumir uma mansão, com acabamento mais finíssimo ainda. E já um outro que pode construir um edifício muito alto e comandar aquilo tudo sob sua engenharia, arquitetar, engenhar tudo aquilo. É um edifício. Você pode ouvir coisas que põem alicerce, que põem pedra no chão. E se isto é verdade, é de fato uma base para a salvação. Como seja, Jesus Cristo morreu para nos salvar. E você vê no muro escrito, só Jesus Cristo salva. Nós sabemos que isto é maná de ontem. O próprio Satanás sabe que é só Jesus Cristo que salva. Se a palavra de Deus, se a Bíblia é sagrada, se a manifestação dos filhos de Deus, nas respectivas eras, através dos mensageiros levantados por Deus, não traz fé, não constrói a fé do indivíduo, do crente naquele dia, ora, estas coisas, como que pichações e assim por diante, resolvem problema da nação? Não. Não é uma pichação que vai salvar um pecador. De todos os modos, é o Espírito Santo levando o que de fato salva naquela era. A única coisa que salvava na era de Lutero, que daria a construção de uma fé perfeita, era a justificação pela fé. A única mensagem que construía a fé perfeita no dia de Wesley era a sua mensagem, a santificação. E você ainda alcançou o tempo em que as mulheres e os homens se santificavam, se afastavam do mundo até com legalismo, fanatismo, para alcançarem os dons espirituais, para falar em línguas e coisas assim, fugiam do cinema. Hoje elas estão com a televisão em casa, com o cinema em casa. Fugiam da roupa sumária, hoje elas estão expostas. E falando línguas e profetizando. É porque não acompanharam a construção de Deus. Porque não acompanharam o passo de Deus. E Deus está construindo, não é um porão apenas. Deus está construindo um edifício. E Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele afirma isto, que este tabernáculo tem que ser desfeito. Isto que é feito por mãos de homens. Este corpo, na verdade, é um tabernáculo. Mas quando é religioso, ele tem sido feito por mãos de homens. É dogma, é credo. Mas quando esta casa terrestre, este tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Isso é uma construção. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. 7 degraus, 7 pedras, portanto, construíam uma pirâmide lá no Egito. E lá no 7º degrau, quando chegava ali, a pessoa via o rei. Ora, Deus tem uma construção. Começou com Paulo na fé apostólica. E vem assim as 7 igrejas
da Ásia fala disto. Fé, virtude. Em Esmirna, conhecimento. Em Pérgamo e Tiatira, e assim, respectivamente, cada era fala de uma virtude. Agora, você vê que essa construção traz uma pirâmide. E quando esta pirâmide está construída, o que falta é a pedra de coroa, que isso está em 1 Coríntios 13. Agora, como construir a fé? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus do seu devido tempo. Deus não está clamando com a mensagem de Lutero. Essa não é ferramenta dele mais. Depois que você usa a colher de pedreiro, a marreta, a picareta para fazer o alicerce, lá no acabamento você não está usando marreta para assentar azulejos. O que é isso? A natureza fala disso. A vida material, profissional fala disto. Deus está na finalíssima. Deus está dando acabamento em sua obra. Agora, você vê que o pedreiro sabe como construir. Ele sabe que tipo de homem que ele precisa para o início da construção. Ele sabe que tipo de material, de ferramenta ele precisa para o início, para o desenvolvimento da construção. O pedreiro, o construtor, o engenheiro sabe que tipo de gente contratar para tal e tal etapa daquela construção. Mas quando chega no final da coisa, ele tem que ter um especialista em acabamento. O caso contrário, a coisa pode ter ficado muito bonita, o esqueleto pode ter ficado muito bom, muito bonito, mas o acabamento leva a perder todo o brilho da construção. É certo que um acabamento fino numa casa edificada sem alicerce é uma desgraça. Mas Deus é o arquiteto, Deus é o construtor. Deus usa os homens de uma maneira sábia. Deus usa cada um para a hora certa. Porque isso é construindo um edifício eterno, é construindo um corpo eterno, é construindo o seu próprio corpo, o corpo de sua igreja. Como se pode construir a fé para a salvação? Você crê no livro de Isaías, capítulo 53? Você está vendo ali retratado o sacrifício de Jesus e documentado desde que antes se cumprisse, que ele tomou sobre si as nossas iniquidades, ele carregou sobre si as nossas dores. São João 3,16, o próprio Senhor Jesus afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé para construir a cura está no mesmo livro, está no mesmo capítulo. Isaías 53 diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em Marcos 16. Agora, como construir a fé para o acabamento, para o arrebatamento? Os serventes podem ainda continuar carregando pedra. Para quê? Colocar no edifício que já está construído? Eu não sei se eles ainda estão contratados para fazer o acabamento. Tudo é Deus operando individualmente. É Deus esmerando, é Deus polindo, é Deus trabalhando através do seu amor sem igual. Você pensa que Deus agora está trabalhando com a marreta na mão? Quando era na marreta, ele usava a marreta. A marreta era Roma matando cristãos por causa do concílio de Nicéia, que criou as 3 pessoas distintas, as supostas 3 pessoas distintas, perverteram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e quando os cristãos não aceitaram aquilo, a marreta veio e quebrou aquelas pedras para fazer fundamento.
Você, quando joga pedra na vala da casa, você mete a marreta nela. Não tem dó de quebrar, porque ela vai ficar enterrada ali para ser fundamento. Deus não teve dó da igreja primitiva, deixou que ela fosse enterrada, porque ela seria alicerce para o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela foi o alicerce para a salvação, ela foi alicerce para toda a vida cristã, mas foi plantada como uma pedra lá no alicerce de uma casa. Agora é o amor está em cima, o amor está em último lugar. Agora é a hora de Deus falar através de uma brisa, não no fogo, nem na tempestade. Agora é hora de se obedecer o menor toque do Espírito Santo, como o cordeiro obedecia um pequeno toque da pomba. O amor é diferente. O amor não usa aquela marreta, porque o edifício já foi fundado. O amor tem calo na alma, o amor tem calo no coração, o amor tem calo no íntimo, o amor não tem calo na língua, o amor não tem calo na força, na violência, mas o amor tem calo no coração, é na alma, é de sentir, é de orar, é de pedir. Portanto, você deve agora crer na mensagem da hora, que é o amor perfeito, a fé perfeita, crer no amor sem igual. Oh, não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, do amor que o levou ao seu filho entregar, para os salvos levar para si. Oh, crê neste amor sem igual. Oh, crê neste amor sem igual. A graça de Deus que chama dos céus, oh, crê nesse amor sem igual. Mas pelo seu sangue Jesus expiou a culpa dos crentes na cruz, tirando o pecado, o caminho mostrou, o qual para o céu nos conduz. Oh, crê neste amor sem igual. Oh, Neste amor sem igual. a graça de Deus me chama do céu. Oh, que a graça de Deus, expressão máxima do amor de Deus, possa operar no seu coração, se introduzir nas fibras do seu corpo, doente, machucado, e você sentir este amor trabalhando como do bom samaritano, receber o azeite nas chagas e ter uma fé, um fundamento. Lá embaixo você sabe que há concreto, pedra, edificando esta casa para resistir às tempestades. Isto é a palavra completa. Isto é a restauração completa da árvore noiva. Deus te abençoe agora. Põe a tua mão para cima, levanta-a com fé e creia na construção divina. Creia que você é casa de Deus, edifício do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16.
É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Segura a minha mão, Jesus. Há um vale escuro diante de mim. Vou seguindo, eu preciso de luz. Na escuridão cruel, eu olho para o céu. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura a minha mão, Jesus. As batalhas da vida preciso vencer, avançar sem
minhas forças perder. Colina acima vou, levando a minha cruz. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura a minha mão, Jesus. Quando a hora soturna da prova chega, faz um hino meu ser entoar, e eu veja de manhã as bênçãos em sua luz. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura a minha mão, Jesus. Se uma verdadeira igreja fosse ordenada por Deus, realmente cheia do Espírito Santo, se aparecesse pecado na igreja, seria outra vez como Ananias e Safira. Ouvintes, esta é uma afirmação do profeta desta era, na sua mensagem Perseverança. Você sabe o que significa ser outra vez como Ananias e Safira? Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E você então vai encontrar um casal que entrou de acordo para mentir para o Espírito Santo, morreu. Ananias e Safira morreram dentro da igreja. Vocês notem que eles não mentiram para São Pedro, mas sim para o Espírito Santo. Isso tira toda religiosidade, todo zelo, todo legalismo, todo fanatismo da frente da igreja. Porque o santo da igreja, o Espírito Santo, não é o homem que está ali na frente, nem mesmo a própria igreja. Diz o profeta, nenhuma igreja é santa. Quem é santo é o Espírito Santo. E quem santifica a igreja para Deus é o Espírito Santo, não é o homem, com seu fanatismo, com suas boas intenções, com seu azorrague, a maneira dele pegar a mensagem ao pé da letra é morte. Na verdade, o Espírito Santo usa a letra para vivificar, não para matar. Mas quando o homem quer fazer o que o Espírito Santo faz, ele mata. Então é quando a letra mata. É quando ela é usada pelo homem, pelo entendimento humano. Você sabe que qualquer espírito religioso forma igreja religiosa, legalista, fanática. E ela é tal qual o seu pastor.
Até se ele mexe assim, com a cabeça para o lado, para cá, a igreja também o faz. Diz o profeta: isto são espíritos dentro da igreja. E ele é muito religioso. E ele consegue colocar mulheres vestindo com saias lá embaixo, arrastando no chão, cabelos compridos, e aquele ar religioso, santo, não é? Mas o que produz a verdadeira igreja é o Espírito Santo. Foi ele quem gerou a Jesus no ventre de Maria, e é ele quem gera Cristo na igreja. O resto é fanatismo, é legalismo, é força própria. Pode-se colocar uma igreja numa aparência santa, e você vê uma mulher de aparência santa, um homem de aparência santa. E aquilo é fabricado por um espírito religioso que usa a letra da mensagem. Mas quando o Espírito Santo usa a letra, isto é de dentro para fora, leva a pessoa para véu adentro. A arca que estava lá, véu adentro, significa o nosso coração. E as tábuas da lei escritas não em tábuas de pedras, mas sim em tábuas de carne, no nosso coração. A glória da Shekinah, a vara seca se reverdecendo e dando fruto, isto é a própria vida do Espírito Santo na igreja. É ela comendo da carne e bebendo do sangue do Filho do Homem. Porque ele disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Agora a questão é vida em vós mesmos. Nós temos o exemplo na natureza. A pomba. A pomba é uma ave sem fel, e por isso ela não come carniça. Ninguém tem que estar cercando a pomba, vigiando a pomba para que ela não pouse num monte de carniça. Olha, pequena pomba, você não pode comer coisas podres, porque você não tem fel e você vai passar mal depois. Você não pode fazer isto, você não pode fazer aquilo. Não, ninguém tem que estar cercando uma pomba para não pousar num monte de carniça. É certo que o urubu está sempre atraído por aquilo. Aquilo é o prato do dia. Aquilo lhe atrai. Mas a pomba não, ninguém tem que estar cercando, é sua própria natureza que faz a disciplina, a autodisciplina. Porque ela não tem fel. Você vê que ela também nem toma banho sequer. O que faz a pomba? Ela tem um óleo dentro de si. E ela por si mesma se limpa com aquele óleo que sai de dentro para fora. Ora, o profeta tomou esse tipo na natureza a ponto de dizer que ninguém deve matar uma pomba a não ser se estiver passando fome. Porque ela é o tipo do Espírito Santo. E ela sempre esteve presente no seu ministério, dando sinal de cura, sinal da presença de Deus. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, não de uma pessoa distinta. Porque lá estava o Cordeiro de Deus, vão chamar de o Cordeiro de Deus. E a natureza da pomba combinava com a natureza do cordeiro, porque o cordeiro obedece o leve toque. Ele não precisa de pancadas, mas ele é dirigido, ele não tem liderança própria. Jesus era o cordeiro que foi guiado pela pomba. Agora a pomba se limpa de dentro para fora. A ênfase é esta. E o profeta diz na mensagem Perseverança que Deus colocou apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, este quíntuplo de Efésios na igreja, são homens de Deus, chamados por Deus, enviados de Deus, não por grupos, homens inspirados
para conservarem a igreja em ordem. Mas uma coisa é certa, é a própria igreja que dá a luz a esses ministérios. Ele diz como aquela mulher lá no tempo do Egito, lá no tempo de Israel, quando dava à luz o filho, ela chamava pelo seu nome, com aquilo ela posicionava aquele filho. Então a igreja terá dores de parto para dar à luz a este ministério que a levará à perfeição. Isso está naquele batismo tremendo que Jesus ansiou por ele. Ela terá que ser torneada. Cada um terá que ser torneado para tirar tudo quanto é religiosidade, toda a moral social, religiosa, dada por vãs tradições de nossos pais, tem que cair por terra. Para então entender que só o Espírito Santo é que pode fazer a obra. Porque então a igreja será como a pomba, ela se limpará de dentro para fora. Não há nenhum ser ali raro ali na frente dizendo: você não tem que fazer isso, você não pode fazer isso. Aquela igreja não é isto, aquela igreja é aquilo, aquilo outro. Isso mostra que é falso. Isso não é obra do Espírito Santo. A pomba por si mesmo demonstra a presença de Deus na igreja. E ela se limpa de dentro para fora. Quero sempre repetir. Se cai um corpo estranho no mar, o mar se encarrega de jogá-lo na praia. Ele não fica com aquilo lá dentro. Assim também é a igreja. Não há nenhum legalismo. A mentira não ia ficar dentro da igreja primitiva. Você diz assim: Ananias e Safira morreram. Mas quantos falsos irmãos não morreram? Alexandre Latueiro e tantos outros, e mesmo falsos obreiros, eles tinham que prosseguir o ministério, mas eles estavam mortos espiritualmente. Ainda hoje está acontecendo isto. Neste presente momento, nós vamos ver uma coisa muito importante. Pregando na igreja que está em Goiânia, nós tivemos uma mensagem sobre esta vida em si mesmo que a pomba tem. Ela se limpa de dentro para fora. E olhando estas coisas à luz da mensagem, logo no fim, ao terminar, depois de cantarmos aquilo que a velha pomba cantava lá no cemitério de Jeffersonville para o profeta: há uma terra além do rio, nós pedimos a Deus um sinal. Eu pedi a Deus um sinal, que se a pomba estivesse ali naquela igreja, que ele de fato confirmasse aquilo que ele me mostrou: um esôfago em ferida, um estômago com úlcera. E era uma pessoa estranha para mim. Eu sabia que era um homem, embora não tenha dito. E logo em seguida o Senhor confirmou que a pomba estava ali. Eu peço a Deus um sinal para mim, em nome de Jesus Cristo. Nesse instante, se a sua presença está aqui, Senhor, se o Senhor está no nosso meio, se o Senhor tem falado estas poucas palavras, em síntese, Senhor, desses sentidos em acordo com as coisas certas, ó Pai. Se o Senhor tem falado desta pomba, ó Deus, que traz o azeite de dentro para fora, e a igreja levar isso de uma maneira simples, me diga, Senhor, há uma pessoa aqui no nosso meio com a ferida no esôfago, quero chamar de chaga, úlcera, o que seja. Há uma pessoa? Levante sua mão. Isso está comprovado? Venha cá, por favor. É um rapaz aqui, já vem chorando. Graças a Deus. Você pediu a Deus para fazer isso? Você pediu a Deus? Eu vim de Tucuruí, só vou parar, porque só aqui eu sei que eu fico atrás da cura. Eu falei seu problema? Falei? Eu estou tomando remédio, eu comprei ontem. Falta de glóbulos brancos, então estou com úlcera. Eu vim ontem. Veio de Tucuruí
com esse problema. Eu pedi a Deus um sinal. Se Ele está aqui presente, se a pomba está aqui, que Ele me mostrasse esse problema seu. E Ele mostrou. Você crê somente? Eu creio. Fale com Jesus. Ouvintes do rádio que estejam sofrendo de problema de úlcera no estômago, no esôfago, seja onde for, aí no intestino delgado, receba a oração da igreja com fé nesse instante e sejam curados também. Deus, a igreja levanta as mãos em favor desta vida preciosa. O sinal foi dado. Tema. A igreja está expulsando essa úlcera no esôfago, esse mal terrível que está te matando. Crê somente, não deixe o inimigo fazer barreira através dos sentidos. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. 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 Então, creu? Creio. Creu? Creio. Recebeu sua cura, sua bênção? Recebi. Graças a Deus. Vai glorificando a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Ele tem compaixão da pessoa que está com o coração aflito, abatido. Ele faz isso por amor dos que estão abatidos, aflitos e necessitados. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Por Cristo a vida verdadeira, servi-lo sempre no mundo falaz. Fiel a Cristo e a voz do dever, eis o caminho do velho prazer. Jesus bendito, a ti me entrego enfim, na cruz. O profeta, quando foi orar por uma senhora esquelética, tão magra que os seus ossos podiam ser vistos, o seu crânio podia ser visto, assim que ele entrou no quarto ali em Londres, na Inglaterra, uma pomba veio e sentou na janela e cantou. E logo saiu com a neve intensa mesmo, forte, caindo sobre Londres. E ele pôs as suas mãos sobre aquela mulher. E está aí no livro Um Profeta Visita a África, a sua foto antes e a sua foto depois. Ele disse que quando a sua vovó estava entregando seu espírito, uma pomba veio e assentou na cabeceira da cama e cantou. A pomba é a presença do Espírito Santo. E nós pedimos a Deus que esta vida em si mesmo que há na pomba, que é o azeite, que a limpa de dentro para fora, esteja também em nós. É o que desejamos para a igreja, para as moças, moços, as mulheres, os homens, as crianças. É vida em si mesmos, nada de legalismo, nada de pássaro raro, nada de farisaísmo, mas é o Espírito Santo fazendo aquilo de dentro para fora. Ninguém tem que fazer força para ser um cristão. A ovelha não se esforça para ser uma ovelha. Uma pomba não tem que estar sendo cercada daqui e dali para não se assentar, não pousar num monte de carniça. Não, porque a sua própria natureza não permite. Isto é que trará aquilo, a verdadeira igreja, ordenada verdadeiramente por Deus.
e realmente cheia do Espírito Santo, havendo curas, milagres, maravilhas, e o pecado sendo condenado como foi o de Ananias e Safira. A mentira de Ananias e Safira não foi pior do que uma torção da mensagem. Não é pior do que pedir dinheiro. Eles estavam dando, mas o profeta dispensou quem pede. O Espírito Santo dispensou quem pede também. Não é só quem dá, não é só quem pede, mas também quem dá morre. E assim por diante. Isso depende do objetivo, do motivo. Em que espírito estamos falando? Em que espírito estamos vivendo? Que Deus agora possa ter tomado desta maneira simples e humilde, mas eu creio que esta que é a unção do Espírito Santo. Cada coração, cada lar, cada célula do corpo sendo abençoado de dentro para fora pelo Espírito Santo de Deus, o azeite divino, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Há uma terra além do rio que chamamos doce e eterna, e somente alcançaremos pela fé, aonde entrar havemos nesse lar de bens supremos, quando o Salvador a mim, a ti. Campainhas estão a tocar, santos e anjos a cantar, é a glória, aleluia, em resplendor. Terra além do rio que chamamos doce e eterna,
quando Salvador chamar a mim e a ti. Quando os dias se findarem e na morte adormecermos, quando o Rei disser ao Espírito livre ser, nunca mais angustiados, para sempre com os amados, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos e anjos a cantar, é a glória, aleluia, em resplendor. Nessa terra além do rio, que chamamos doce eterna, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Quando eu chegar ao rio no crepuscular, ao findar as tristezas de então, me espera alguém para o caminho mostrar, só eu não cruzarei o Jordão, só eu não cruzarei o Jordão. Cristo veio me dar o perdão. Quando chegam as trevas, comigo ele está, só eu não cruzarei o Jordão. Envolvido em trevas, aflito ao penar, Jesus Cristo dará sua mão, e no fim da jornada minha alma tomar, só eu não cruzarei o Jordão.